Olá! Este trabalho foi realizado para a disciplina de Tecnologia das Construções 2 do Cefet-MG pelos alunos Evelyn, Rafaela e Stefano, e vamos falar sobre o método de construção parede de concreto. As paredes de concreto são, então, um método de construção racionalizado que oferece produtividade, qualidade e economia de escala. O sistema possibilita a construção de casas térreas assobradadas, edifícios de até 5 pavimentos padrão, edifícios de 8 pavimentos padrão com esforços de compressão. Outros casos são considerados casos especiais e específicos. No sistema construtivo de paredes de concreto, a vedação e a estrutura são compostas por este único elemento. As paredes são moldadas em loco, tendo embutidas as instalações elétricas, hidráulicas e as esquadrias. São no que se trata de materiais de formas e fechamento, tipo de concreto e outros podem variar de construtora para construtora. No Brasil, 4 tipos de concreto são recomendados para o sistema: concreto celular, concreto com elevado teor de ar incorporado, até 9%, concreto com agregados leves ou com baixa massa específica, concreto convencional ou concreto autoadensável. A mão de obra, ela exige o treinamento direcionado ao tipo de sistema. Os operários, após treinamento específico, passam a atuar como montadores, executando todas as tarefas necessárias como armação, instalações, montagem, concretagem e desenforma. Sobre a sustentabilidade, por ter uma execução planejada e padronizada, as obras feitas com o método da parede de concreto evitam retrabalhos, minimizando o desperdício de materiais, pedaços de madeiras, pregos e resíduos diversos. As formas podem ser reaproveitáveis, que não geram entulho, e de recursos industrializados, gerando maior controle do impacto ambiental. Sobre a execução, a moldagem em loco dos elementos estruturais, estrutura e vedação é a principal característica desse sistema construtivo. Todas as paredes são moldadas em uma única etapa de concretagem, permitindo que, após a retirada das formas, as paredes já contenham em seu interior todos os elementos embutidos: tubulações elétricas e hidráulicas, elementos de fixação, caixilhos de portas e janelas, etc. Para a fundação, a escolha do tipo depende do local do empreendimento, de acordo com o clima, solo e geografia. A seleção deve considerar segurança, estabilidade e durabilidade, além do alinhamento necessário para a produção das paredes. O tipo de fundação mais utilizado em casas é o radier. A armação deve atender a 3 requisitos básicos: resistir aos esforços nas paredes, controlar a retração do concreto, estruturar e fixar as tubulações de elétrica, hidráulica e gás. Usualmente, utilizam-se telas soldadas posicionadas no eixo das paredes ou nas duas faces, dependendo do dimensionamento projetado, além de barras em pontos específicos, tais como cinta superior nas paredes, vergas, contravergas, etc. Quanto às instalações elétricas e hidráulicas, durante a execução da parede de concreto, devem ser colocados espaçadores entre a rede de dutos e os moldes das paredes, para garantir o recobrimento e o posicionamento. As formas são estruturas provisórias cujo objetivo é moldar o concreto fresco, compondo-se assim as paredes estruturais. A resistência a pressões do lançamento do concreto até a sua solidificação é um fator decisivo. Para isso, as formas devem ser estanques e favorecer rigorosamente a geometria das peças que estão sendo moldadas. O projeto de forma deve abordar o detalhamento dos seguintes itens: posicionamento dos painéis, equipamentos auxiliares, peças de travamento e prumo, escoramento e sequência de montagem e desmontagem. Na preparação para a montagem dos painéis que compõem as formas, é aplicado o desmoldante para impedir que o concreto grude nos painéis. As formas possuem gabaritos para as aberturas de portas e janelas. Existem 4 tipos de formas: as metálicas, as plásticas, as metálicas mais compensados e as trepantes. As metálicas utilizam quadros e chapas metálicas tanto para a estruturação de seus painéis como para dar acabamento à peça concretada. As plásticas utilizam quadros e chapas feitos em plástico reciclável tanto para a estruturação como para dar acabamento à peça concretada, sendo contraventados por estruturas metálicas. As metálicas mais compensado são compostas por quadros em peças metálicas, aço ou alumínio, e utilizam chapas de madeira compensada ou material sintético para dar acabamento à peça concretada.
As trepantes são utilizadas em edifícios de múltiplos pavimentos. As formas estruturadas com painéis de grandes dimensões e andaimes de serviço são transportadas de uma só vez, diminuindo as etapas de montagem. Durante a concretagem, devem-se seguir as seguintes orientações: iniciar por um dos cantos da construção até as paredes próximas estarem cheias. Seguir o mesmo procedimento no canto oposto. O concreto deve ser lançado o mais próximo possível de sua posição final. A utilização de bomba para o lançamento do concreto reduz a probabilidade de falhas de concretagem. Não deve haver interrupções com duração superior a 30 minutos. Necessidade de adensamento. A etapa de concretagem é essencial para que a estrutura corresponda ao projeto original. Por isso, devemos seguir algumas orientações com relação ao tempo. Por exemplo, o tempo entre o início da mistura e a entrega do concreto no canteiro deve ser menor que 90 minutos. Além disso, o tempo entre o início da mistura e o final da concretagem na obra deve ser menor que 150 minutos. Durante esse processo, deve ser feito o controle tecnológico do concreto, que pode ocorrer, por exemplo, com ensaios como slump tests e outros. Na desenforma, a retirada das estruturas provisórias deve ser feita após o concreto atingir a resistência prevista no projeto. Depois de 12 horas, o concreto adquire resistência de 1 MPa, sendo possível começar a desenforma. Primeiro são retiradas as cunhas de travamento, depois as réguas alinhadoras, os pinos e, finalmente, os painéis. Deve-se obedecer à sequência da numeração existente nos painéis, que é a mesma com que eles serão montados na casa seguinte. Para o acabamento das paredes de concreto, não existem restrições quanto ao uso de qualquer tipo de revestimento. Apenas é recomendável que o acabamento seja iniciado após uma cura úmida da parede. Após a desenforma, as paredes exibem uma textura regular, apresentando apenas sinais superficiais das junções entre os painéis e furos das ancoragens. Também podem ter falhas decorrentes de infiltração de ar ou provocadas pela heterogeneidade da granulometria da areia. As rebarbas decorrentes das junções dos painéis devem ser removidas com uma espátula logo após a desenforma. Os furos de ancoragem devem ser preenchidos com argamassa de cimento e areia. As eventuais falhas podem ser corrigidas com a operação de feltragem. A feltragem é uma operação opcional realizada algumas horas após a desenforma. Consiste na aplicação de uma camada de nata de cimento por meio de desempenadeira de madeira revestida com espuma. As vantagens da parede de concreto são: aceleração dos cronogramas de execução das obras, redução significativa no tempo de execução, diminuição dos gastos com mão de obra, diminuição dos custos com materiais de construção, as aberturas têm medidas exatas, a racionalização dos materiais de construção e, além disso, o acabamento das paredes pode ser realizado sem a utilização de chapisco ou reboco, ou seja, somente a aplicação de textura já pode fornecer um excelente acabamento final. Já as desvantagens são: a cultura construtiva no país, o uso indicado para grandes loteamentos ou construtoras com grande volume de obras devido à distribuição dos custos, pois o custo para a compra das formas e treinamento dos funcionários tem um valor relativamente alto. Limitação do projeto da edificação, que é condicionada ao conjunto de formas, e, além disso, deve-se ter uma atenção especial em reformas. Neste quadro, é possível ver um comparativo da parede de concreto com os principais sistemas estruturais, sendo eles alvenaria convencional, alvenaria estrutural e painéis pré-fabricados.